Série, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Você, estudante, todos que nos acompanham, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos no momento de retomada, uma semana de estudos intensivos, a famosa SEI. Então, nessa semana, em Tradições Culturais, vamos rever alguns na verdade, são elementos e também o que nós estudamos aí durante esse componente, tudo bem? Eu vou colocar para vocês aí o título da nossa aula e na sequência vamos conversar. Eu até fiquei assim um pouco pensando no contexto porque nós vamos fazer uma retomada, então um pouquinho do que nós vimos em Tradições Culturais. Então na tela para vocês, aula de retomada, analisando a coreografia. Por que eu coloquei analisando a coreografia? Porque é o momento da nossa atividade que fala sobre a questão da coreografia, sobre a dança e o contexto da dança em tradições culturais. Essa parte eu sempre coloco a questão do nosso aprofundamento curricular, que nós estamos trabalhando em cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, tá? E estamos no componente tradições culturais. Importante sempre falarmos do nosso objetivo. Qual é o objetivo, quais são os objetivos que iremos tratar em tradições culturais? Em tradições culturais, a nossa proposta é pensar na formação do indivíduo, tá? Pensando em todos os contextos das vivências e das tradições culturais brasileiras. Lembrando que falamos em tradições culturais brasileiras, nesse contexto são outras tradições que são agregadas, né? Nós falamos sempre sobre isso, porque o papel é sempre identificar e reconhecer o indivíduo, para que conhecendo as culturas, nós tenhamos a oportunidade, além de valorizar as outras culturas, eliminar os preconceitos. Habilidades são essas aí do nosso eixo estruturante. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, tanto as linguagens artísticas, corporais, verbais, não verbais, e a habilidade também de apropriar-se, né, do patrimônio artístico em diferentes tempos, né, e lugares. Então, lembrando que nós estamos falando de culturas. Então, culturas que nós falamos que são as tradicionais ou aquelas que dão base para outras culturas e demais tradições, tudo bem? Então, essas aí são as bases das nossas habilidades. No eixo estruturante, no eixo de integração, vocês estão vendo comigo aqui, professora Silene, tradições culturais e práticas corporais e heranças culturais com a professora Juliana e a participação do professor Mauro, ressignificando a formação do povo brasileiro é o professor Guerreiro, diálogo com a literatura, o professor Mauro, e a cultura e seus sentidos com o professor Tiago. Dentro desse aprofundamento, vocês aí têm a oportunidade de, no final, né, criar um mural que engloba todas as disciplinas. E antes daí tem uma pergunta. Como será essa pergunta? Eu coloquei uma pergunta para reflexão. O que é necessário para que haja uma manifestação artística ou cultural, como, por exemplo, a dança? Por que a dança ou por que a dança pode ser reconhecida como um patrimônio cultural da humanidade? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui e volto à pergunta da reflexão. Por que a dança pode ser considerada um patrimônio? Aí entra um detalhe. A dança, ela é um patrimônio ou é uma manifestação? Já que a semana aqui é de estudos intensivos, você sabe então a diferença entre patrimônio, manifestação, material e imaterial? A dança entraria aí no contexto de patrimônio? É para reflexão aí. Então eu quero que vocês pensem aí. O que leva uma cultura, um explicar, um saber ser considerado patrimônio? Por que aquele, vamos dizer assim, saber, objeto, contexto, ele serve ou pode virar um patrimônio? Então, foram essas as questões que nós trabalhamos aí.
E para relembrar, em todas as aulas nós estamos passando alguns conceitos. E esses conceitos, eles ajudam a entender um pouquinho das nossas tradições culturais. Então, eu coloco sempre na tela para vocês aí, relembrando nos momentos que nós falamos sobre a questão da cultura. Na verdade, culturas, porque nós temos diversas culturas. Até a definição no dicionário para cultura, ela é ampla, porque vai de acordo com uma área de conhecimento. E aqui nós estamos pensando na antropologia. Então, o que é cultura? O que é cultura? Pensando na questão, no contexto da antropologia. Vamos lá. A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, nós sempre falamos dessa definição. Manifestação cultural. Toda forma de expressão humana, seja por meio de celebrações ou ritos. Então, aqui é um momento só para vocês aí terem noção do que nós comentamos, estamos estudando no contexto aí. E patrimônio é um bem destinado ao usufruto de uma comunidade. Professora, o que é isso? Quer complicar? Não, nós comentamos e estamos agora no momento de estudos falando que existem diversas culturas. Por exemplo, nós estamos falando da questão indígena. Ah, mas professor, existe só um povo ou são vários povos nativos? Nós estamos falando, sempre enfatizando que quando se trata na questão da cultura, principalmente na questão de matrizes africanas, nós sempre vamos direcionar qual país que nós estamos falando, porque o continente africano é imenso, né? Não adianta falar de África, isso aqui é uma cultura africana. Mas espera aí, africana de qual região, nós estamos falando de qual país? Temos que especificar aí qual é o local, tudo bem? A mesma coisa quando falamos na questão de algumas danças típicas no Brasil. Ela é diferente, de repente, em cada estado, em cada região. Sempre mencionamos isso. E como esse é o momento de estudos intensivos, vamos reforçar. Quando for falar de cultura africana, qual é o país? Qual é a região? Quais são as características? Cultura de matriz indígena. Qual local específico que você está falando? Qual região? Então, qual é a etnia? Quais são os grupos, os povos ou sociedade que eu estou comentando naquele momento? É sempre bom é importante que faça essa referência, porque são diversas culturas, tá? Na próxima parte aí, vamos lá. Especificamente, como a primeira parte fala da dança, a dança em diversos contextos, a dança em diversas etnias, em diversas matrizes, tem essa questão. Vamos pensar juntos. Você conhece alguma dança coletiva ou individual? Essa dança, uma dança que ela traga, as raízes indígenas ou africanas. Quais danças você conhece? Ou você consegue lembrar de alguma dança especificamente de matriz indígena? De alguma etnia específica? Você consegue lembrar de alguma dança africana? De algum país específico da África? Se sim, quais? Mande aí no chat que eu quero ler com vocês e saber. E sobre o samba, o que você sabe sobre o samba? Nós sabemos que existem vários tipos de samba, não é só samba de roda, samba de gafieira, samba, enfim, vários estilos. O que você sabe sobre o samba? Eu vou pedir para voltar aqui, para vocês pensarem. Quando eu falo na questão do samba, é interessante, porque a gente pensa, samba existe só de um jeito, em um só lugar. Não, existe vários momentos e adaptado, ou é feito de uma maneira diferente em cada momento, tá? Então, pense nesse contexto aí. Como o nosso tema foi sempre trabalhando a questão da dança e da coreografia, você recorda quem foi a pessoa que trouxe a questão dos movimentos na dança? Você recorda aí também quem pensou que a dança ela tem uma técnica ou não? Então, olha, aproveita aí nesse primeiro momento, sem lembrar da parte do pesquisador e também coreógrafo, que nós vamos comentar mais para frente. O que você vê nesses movimentos? O que você consegue observar? A pessoa ali vai ter uma animação. Essa animação, vocês percebem que os movimentos são agitados ou mais calmos? Como são os movimentos? Balança mais os ombros, a parte do quadril,
Quais são os elementos aí? Os movimentos são rápidos, são repetitivos? Quais são as sequências desses movimentos? Observem. E aí, você achou muito rápido? Achou devagar? Os movimentos estão mais localizados na parte de cima, abaixo da cintura, acima da cintura? O que você consegue pensar aí sobre essa questão do movimento? É muito rápido? É muito dinâmico? Ou são mais lentos? A pessoa movimenta muito os braços, a parte da palma da mão, as palmas das mãos? Como que você consegue fazer essa análise? Porque nós fizemos um estudo e eu vou passar para vocês a respeito depois nesse contexto. Mas antes, mais perguntas, porque eu quero que vocês respondam aí. Como você acredita que são criados movimentos nas danças tradicionais? Nossa, isso é para instigar mesmo. Como são criados esses movimentos nas danças tradicionais? E se eu faço a pergunta de danças tradicionais, será? Tem danças não tradicionais? E o que são algumas danças ou o que são danças não tradicionais? E sobre a questão da dança, você acha que os movimentos nas danças, de modo geral, eles seguem alguma lógica, alguma ordem? Ou todas as danças são movimentos aleatórios, ali que só basta ter o movimento do corpo, é uma dança? Ter o gingado que nós falamos, né? Isso é uma dança? O que você acha? Não sei, eu quero que vocês mandem as respostas para saber o que vocês pensam, que se a dança é algo aleatório, que só movimento e está tudo certo, ou uma dança ela segue uma lógica. Então, são questões que nós trabalhamos aí. Para falar sobre a questão da dança, a dança, especificamente, gente, ela não é aleatória. Então, teve um pesquisador, né, na verdade, um coreógrafo, que ele falou sobre a questão da dança. E nós falamos bastante, acho que foram 2 aulas falando sobre esse pesquisador. Então, aí na tela, vamos falar sobre os movimentos na dança, ou da dança. O dançarino, então, Rodolphe Laban, é bem complicado, né, o nominho dele, mas é Laban, nós usamos mais esse termo, o nome dele aí, o sobrenome. Laban, então, que era um coreógrafo e pesquisador, ele falou sobre os 4 sentidos da dança. Por que é importante alguém ter estudado sobre a questão da dança, e até hoje nós temos vários estudos, e a pessoa ter registrado para que não se perdesse? Olha que interessante. Então, Laban, ele fala a questão do espaço, a questão da fluência, vou adiantar, peso e tempo. Então, a questão do espaço, segundo Laban, é o seguinte: a dança, ela sempre acontece no espaço. E às vezes o espaço é a imaginação. O corpo se movimenta e é influenciado pelo espaço. É onde também acontecem as extensões e as flexões e os deslocamentos do corpo em movimento. Porque é interessante ter noção de espaço. Até mesmo que a pessoa que esteja dançando, né, estou dançando, e tiver uma pessoa próxima, então ter noção do espaço ali que eu tenho naquele momento. Até a noção do meu corpo, até onde meu corpo, vamos pensar assim, eu esticando meus braços, eu consigo ter extensão. E esse movimento também não pode atrapalhar, né, interferir no espaço da pessoa que esteja dançando ali comigo. Tudo bem? E a questão da fluência. O que é a fluência? Então, segundo Laban, é quando se deixa fluir o movimento que parte do tronco atingindo o corpo todo. E tem ali o controle, né, e a entrega de sentimentos. Então, a fluência é o corpo, vamos dizer assim, fluindo. Você percebe como se fosse uma energia, aquela parte da entrega, os sentimentos, as sensações expressas. E a outra questão que Laban fala é o peso. Peso são forças usadas pelo corpo em relação aos movimentos. O peso, ele ajuda o dançarino a ser vertical, estável e seguro. Os pesos podem ser leves e suaves, firmes e resistentes. Também nós temos aí a questão do tempo. O tempo refere-se aos movimentos que formam o compasso da dança. Os tempos da dança podem ser rápidos, lentos e moderados. Então, podemos medir até a duração de acordo com a pulsação. É interessante aqui, quando fala a questão do peso, não é o peso físico nesse contexto, nós estamos falando do peso ali usado no contexto da firmeza e da suavidade. Qual é o local que eu estou jogando o peso? Nós mostramos ainda numa aula que, por exemplo, na capoeira, o peso está jogando na palma da mão, né?
quando depende da dança mais para os pés. Então, todo esse contexto, onde eu estou forçando mais, como que é a questão desses movimentos, se eles são mais rápidos, são suaves, ele parece ser mais delicados, como que você vê isso? A Silene não é especialista na questão de dança, mas pesquisei bastante para passar isso para vocês, gente. Então, vamos lá. Por exemplo, nós falamos bastante da capoeira. Aí temos duas imagens. Uma imagem, provavelmente, não sabemos se é o pôr ou nascer do sol, onde tem pessoas na praia gingando ali na capoeira. Ao lado, uma mulher e um homem mostrando o movimento da capoeira, tá? E o que você recorda da capoeira ou sobre capoeira? Provavelmente você conhece. Não tem como falar que você nunca ouviu falar de capoeira, que você nem participou. Não participou, tudo bem, né? Eu amo capoeira, eu gosto, eu participo. Então, eu sei que o ritmo ali, todo o contexto é feito com o berimbau, atabaques. E se não tiver atabaques nem a berimbau, só uma roda, pessoas dispostas e palmas ali, consegue sair uma capoeira, um jogo. E que você vai saber, né? Capoeira é muito mais do que um jogo. Vamos lá, definição? Vamos lá, capoeira. A capoeira, ela mistura arte marcial, dança, música, esporte e cultura popular. Então, a capoeira não é só, vamos pensar em uma dança, ela é uma arte, ela tem a questão dos movimentos, ela também é muito mais, tem o esporte. Então, associada à capoeira, nós temos o gingado. O gingado é o movimento básico da capoeira. Esse gingado é o juntar, né, das pernas no ritmo da música que está sendo tocada, como eu falei, com os instrumentos como atabaque e berimbau. Às vezes, palmas, né? Mas não tem como você estar numa roda de capoeira e não querer se movimentar, né? Porque é muito dinâmico a roda ali, o ritmo é vibrante. Então, fica a dica. Outra música que nós falamos, um estilo musical e tem a ver com a dança, é o kuduro. Então, falando sobre o kuduro, especificamente local, vamos lá. A princípio, o kuduro é um estilo musical nascido na mistura de música eletrônica com ritmos tradicionais angolanos. Então, surgiu em Luanda, capital de Angola, e o kuduro é uma dança, é uma música e estilo de vida dos jovens. Então, assim, é sobre um contexto urbano. É bom frisar isso, que até mencionei na aula. Como nós estamos falando de culturas, quando se fala principalmente de questão da África, né, não tem aquela visão errônea que nós temos, né, falar da África como problemas sociais, a questão da África não sendo moderna, muito pelo contrário. Então, nós temos, assim como todos os outros países e como no nosso país, nós temos contextos, né, de pobreza, sim, contextos de situações sociais muito sérias, mas também temos ali modernidade. Tá? Pense nisso. Até um dos motivos do nosso componente aí trabalhar a questão de conhecer diversas culturas. Então vamos lá. Como que funciona a dança? A dança é agitada, frenética. Para dançá-la, você apoia-se as mãos nos quadris, abrindo e fechando os braços rapidamente, enquanto se flexiona o joelho para dentro e para fora. Então, a dança do kuduro é uma dança frenética. Mexe os joelhos para frente, para fora, para dentro, para fora e os ombros também. Então, pode perceber aí, é uma ginástica, né? A segunda aí que eu separei para vocês é somente para vocês terem aí como base. Então, procurem esses vídeos que eles vão auxiliá-los aí como que funciona essa dança, são exemplos. E o toré. O que é o toré? Toré é rigido, né? É uma música que é chamada também de toante, que é cantada por um cantador ou cantadora. Parece pleonasmo, né? Cantador ou cantadora, mas ficou interessante por conta para vocês entenderem o contexto. A pessoa que estão dançando ali, nós chamamos os bailarinos, normalmente, né? Por ser de uma cultura indígena, especificamente, ou muito utilizada, né? Vamos assim dizer, a etnia que utiliza é a Capinauá. Tá? Então é bom exemplificar. Existe o toré, muitas culturas utilizam, mas a Capinauá é uma que eu consigo fazer a referência. É uma dança, então, que eles fazem em círculo, normalmente usando elementos ali, sementes e pedras e fazem essa dança.
Agora nós chegamos à segunda parte. Na segunda parte eu quero que você fale aí sobre o que você conseguiu recapitular, o que está acontecendo na sua escola. Eu aguardo vocês aí no segundo momento. Muito obrigada a todos.